deputada Carla Zambelli esta mensagem entre ela e Sérgio Moro no dia 24 de abril. Lembrando, né, o Bolsonaro faz essa lembrança que Moro divulgou para a TV Globo uma outra conversa com Zambelli sem a autorização da mesma. Nesta conversa, Edgar, em que agora o presidente Jair Bolsonaro exibe, eu vou pedir até para que a gente possa ampliar o print desta conversa, a deputada federal Carla Zambelli manda uma série de mensagens para o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, dizendo o seguinte: o Valeixo, ex-diretor da Polícia Federal, pediu para sair, não tem por que você sair, ministro. Estou aqui no MJ, no seu andar, por favor, me dê 5 minutos, por favor, deixa só eu falar com você. Estou com o Lucas, deixa eu entrar só 5 minutos. O Planalto que pediu, mas estou vindo não como parlamentar, mas como sua admiradora pelo Nas Ruas, que era o movimento em que ela liderava. Há 6 anos te defendo, me ouve só um pouco, tudo o que os criminosos querem é sua saída. Não dê esse gosto a eles, por favor, o Brasil precisa de você. Então são várias mensagens da Zambelli no intervalo aí de 10 minutos e o Moro só responde o seguinte: se o presidente anular o decreto da exoneração, ok. E aí a Zambelli responde: vou lá tentar falar com ele. Então o Bolsonaro, Edgar, exibe esta mensagem e chega à seguinte conclusão, que era uma mensagem 20 minutos antes da coletiva do ex-ministro Sérgio Moro, afirmando que não pediria demissão caso o presidente revogasse a exoneração do delegado Valeixo. Depois ele diz: fica claro que com a possível revogação do decreto de exoneração, qualquer interferência, que é o que o Sérgio Moro acusa do presidente, sim, por parte minha deixaria de existir. E aí ele termina dizendo: game over, pelo próprio zap de Sérgio Moro. E aí o filho do presidente, Carlos Bolsonaro, Edgar, endossa o discurso do pai e parte ainda mais para cima do ex-ministro Sérgio Moro, dizendo o seguinte: estou para ver uma pessoa, a meu ver, mais mau caráter que este Sérgio Moro. Enquanto no governo afirmava que nunca houve interferência do presidente na Polícia Federal, ontem entregou conversas privadas para a Globo com sua afilhada, que nada comprovou a não ser a sua índole. Hoje, o desarmamentista insiste em narrativa para se manter vivo na política. O país quer crescer e está cansado de um ex-ministro que via o povo ser massacrado com aquela sua cara de paisagem e preferia curtir uma prudência, sofisticação, um alicate, biografia e os tucanos. Olha só, é o Carlos Bolsonaro, né, e as suas referências, não é mesmo? O seu jeito Carlos Bolsonaro de escrever. Só para finalizar, Edgar, é bom lembrar que a deputada Carla Zambelli também prestou depoimento à Polícia Federal. Essa troca de mensagens entre ela e Sérgio Moro foi incluída no inquérito e apresenta outras partes que não foram destacadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Entre elas, a da véspera da demissão do Sérgio Moro, no dia 23 de abril, onde a Zambelli tenta intermediar uma conversa entre Sérgio Moro e o presidente, para que o Sérgio Moro ficasse como ministro. Diz que se o Moro saísse, o presidente cairia, pede que o Moro aceitasse a nomeação do Ramagem na Polícia Federal e diz que se comprometeria a ajudar Moro com uma vaga no STF, onde o Moro simplesmente responde: prezada, não estou à venda, e diz que já tinha conversado com o presidente da República, Edgar. Esse foi o início dessa batalha de mensagens agora, que o presidente dá sequência aí, fazendo esse post dele aí, publicando um pouco mais dessas conversas entre a Carla Zambelli e o presidente e o ex-juiz Sérgio Moro. O Adrilles está aqui pipocando para comentar, me olhando muito para comentar sobre essa matéria, mas segura um pouquinho aí, Adrilles, segura o facho aí, porque a gente vai colocar nesse caldeirão que já está farto, né, algumas informações a mais, alguns ingredientes a mais. A Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União se posicionaram contra a divulgação do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, episódio-chave para a gente entender essa crise política pela qual estamos passando. Vamos lá, conferir nessa reportagem em detalhes com a nossa colega Camila Yunis.
Em resposta a um pedido do ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal, tanto a Advocacia Geral da União quanto a Procuradoria-Geral da República se manifestaram a favor da divulgação apenas parcial do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril. Em depoimento, o ex-ministro Sérgio Moro disse que o vídeo provaria a interferência política do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Ao se pronunciar, o advogado-geral da União, José Levi, defendeu que apenas 2 trechos com declarações de Bolsonaro têm relação com o inquérito. A AGU pede que as falas dos demais participantes da reunião não sejam divulgadas, pois não teriam ligação com o caso. Na petição encaminhada ao STF, a Advocacia Geral da União transcreveu os trechos que considera relevantes para a investigação. No primeiro, Bolsonaro diz que não estava recebendo informações da Polícia Federal e iria interferir para fazer trocas na segurança. No segundo trecho, o presidente reclama que não poderia ser surpreendido com notícias. O procurador-geral da República foi na mesma linha e defendeu a retirada do sigilo apenas das falas de Bolsonaro relacionadas ao inquérito. Augusto Aras alegou que as investigações podem servir de forma oportunista como palanque eleitoral precoce para as eleições de 2022. Para Aras, tudo que não diz respeito aos fatos investigados deve ser mantido sob sigilo. O Procurador-Geral da República ainda justificou que a divulgação integral pode politizar a própria atuação das instituições de Estado responsáveis pela condução dos trabalhos. A defesa de Sérgio Moro, no entanto, se manifestou de forma contrária, afirmando que todo o arquivo deve ser divulgado. O advogado do ex-ministro afirmou ainda que a petição omite o contexto do diálogo e trechos relevantes para a compreensão. Para ele, transcrição parcial reforça a necessidade urgente de liberação da integralidade do vídeo. Durante a live desta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro se mostrou tranquilo quanto à divulgação da gravação. Aqueles que acreditaram que é um checkmate, tá? Agora ele se ferrou, vídeo avassalador, vocês vão cair do cavalo, literalmente, tá? Primeiro que eu espero, no primeiro momento, que o vídeo na íntegra não seja liberado, que tem questões de Estado, segurança nacional e coisa pessoal. Se falou economia, não é o caso tratar desse assunto. Da minha parte, eu autorizo divulgar todos 20 minutos, até para ver dentro de um contexto. O restante, a gente vai brigar, a gente espera que haja sensibilidade do relator. O relator, ministro Celso de Mello, pode decidir ainda hoje sobre a divulgação integral ou não do vídeo. Tá aí, bora lá seguir nesse assunto. Agora sim, vamos falar em definitivo com o Zé Maria Trindade, diretamente de Brasília. Olha, acho que a nossa hashtag hoje já dá uma boa discussão. Game over pra quem, meu amigo? Game over pra quem, Zé Maria Trindade? Tá difícil de saber. Olha, Edgar, primeiro aí elogiar essa narrativa do Vina, muito boa, é isso mesmo. A deputada Carla Zambelli, que olha, não tem nada a ver com aquelas Aira Zambelli que povoou o sonho aí dos cinquentões e tal, não tem nada a ver, ela disse que nem conhece as Aira Zambelli, aquilo era outra história. Olha, a Carla Zambelli, ela entendeu ali muito bem a importância da figura de Sérgio Moro no contexto do governo do presidente Jair Bolsonaro. Ela, Carla Zambelli, né, foi ali uma aliada de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro. Ela fazia manifestações, se acorrentou a uma das pilastras ali do Salão Verde da Câmara, e ela entendeu a importância da figura do Sérgio Moro para o governo Bolsonaro. Sim. E ela tentou ali, de todas as formas, mantê-lo no governo. Esse diálogo todo aí, ela percorria os corredores do Ministério da Justiça e o ministro não abria a porta para ela, que convidou o Sérgio Moro para ser padrinho de seu casamento. Para se ter uma ideia, os dois conviviam. Ela tentava ali desesperadamente com que Sérgio Moro permanecesse, porque ela estava dividida, né, entre Sérgio Moro e Bolsonaro, que agora, como a gente vê aí pelo texto do escritor Carlos Bolsonaro, que a situação se dividiu mesmo, e Bolsonaro perdeu uma fatia importante ali de apoio com a saída de Sérgio Moro. Então, esse diálogo é muito importante para mostrar o clima ali daqueles momentos, daqueles minutos antes do discurso do ministro Sérgio Moro se despedindo e pedindo demissão. Esta é uma parte importante do governo Bolsonaro. A outra parte é este inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tinha ali a impressão no primeiro momento de
ferrar o Sérgio Moro, né? Ele queria chegar a uma conclusão de que o Sérgio Moro atentou contra a imagem do presidente da República. É um crime previsto na LSN, a velha Lei de Segurança Nacional. E aí a investigação acabou indo exatamente para esta reunião. É uma reunião importante em todos os contextos. Primeiro, essa parte, eu acho que não deve se divulgar essa parte. Existem ali conceitos de ministros, sobre ministros do Supremo Tribunal Federal, sobre países que não tem nada a ver com esta investigação. Agora, esta investigação é importante e vai, mais uma vez, mostrar os tempos modernos da política, ou seja, as entranhas, os detalhes sórdidos do poder e como é o tom do presidente da República nas reuniões ministeriais. Olha, eu tive acesso a outras reuniões ministeriais e são todas assim. O presidente ali cobra mesmo, dá duro mesmo nos ministros e secretários. Ele é o grande gestor e ele que é o pressionado. Então, esses palavrões e tal, não nesse tom, mas são usuais, sim, em reuniões fechadas do presidente e seus assessores. Edgar, mais do que um crime, o que se persegue aí é exatamente a imagem do presidente e dos ministros. Sim. É um processo interessante na vida política do país. Pois é. Olha só, Adriles, pelo que eu depreendo da fala do Trindade, quer dizer, digamos que no campo jurídico as coisas já estão meio encaminhadas para alguma, talvez, definição. Ah, então não teve nada demais, é isso mesmo, não é para tanto, não, isso não enseja nenhum encaminhamento mais sério no âmbito da justiça. Mas, no âmbito político, pelo menos nessa declaração, veja, talvez seja a prova do próprio procurador Augusto Aras, que isso pode servir de oportunismo para antecipar uma eventual campanha eleitoral, sim, mostra que politicamente o conteúdo daquela reunião e impropérios que possam ser ditos ali, linguajares, quando chega na opinião pública, uma coisa a gente saber é que o Bolsonaro tem esse jeito até já reconhecidamente tosco de lidar com as coisas, de tratar o seu interlocutor e tal. Mas quando chega em imagens isso, quando chega à população, isso tem um resultado político, digamos, mais grave. Quer dizer, a guerra agora se concentra no âmbito político, me parece. Você concorda ou não? Não resta dúvida, mas antes de entrar nessa seara simbólica do político, que é claro, a principal dimensão de toda essa discussão, já que o jurídico vai ficar muito dificultoso de comprovar qualquer tipo de ingerência absoluta do presidente, porque a acusação que se faz a ele é a intenção de uma ingerência. Mas a gente vai nessa parte. Eu queria salientar uma única frase do diálogo exposto pela Carla Zambelli, do ex-ministro Sérgio Moro. Se o presidente anular o decreto de exoneração, ok. Ele estava respondendo a uma súplica da Carla Zambelli para ele ficar no cargo 20 minutos antes dele fazer aquela fatídica entrevista coletiva em que ele acusa o presidente de tentativa de ingerência na Polícia Federal. Ora, note bem, isso lança sombras sobre realmente a denúncia do Sérgio Moro pela seguinte questão. Se ele fazia parte de um governo que ele reputava ambiguamente sem caráter, ou autoritário, ou ingerente em alguma instância que ele discordava, ele deveria ter pedido demissão há muito tempo. Ou seja, e se ele aceita a manutenção do Valeixo como chefe da Polícia Federal, ele vai continuar sob um governo, sob a tutela de um governo que ele reputa ingerente ou supostamente corrupto ou supostamente ditatorial. Isso lança luzes e sombras sobre o caráter do Sérgio Moro, que eu reputo ainda um herói nacional e que fez grandes serviços prestados à nação. Eu não acho que Moro seja um mau caráter. A gente falava aqui ontem, inclusive, que ele tinha uma certa ingenuidade política, baseada, sobretudo, na sua figura de juiz, né? Que a letra da lei ele interpretaria como a palavra tem que ter o mesmo rigor da lei, qualquer tipo de desvio de uma percepção de uma palavra meio descabida, e o presidente Bolsonaro o tempo todo faz palavras e expressões descabidas que podem parecer autoritárias e às vezes podem até ser, ele teria essa interpretação muito rígida em relação à política, tanto quanto na justiça. Eu acho, aí é uma hipótese, que ele, Moro, para além da ingenuidade política, ele se colocou como um maquiavélico. Eventualmente ele acha que poderia fazer um bom trabalho num governo
que ele, de alguma forma, despreza na figura do presidente. Eu sempre achei que o Sérgio Moro despreza a figura do presidente, continuo achando. Mas eu acho que ele tem essa percepção maquiavélica e não binária de achar que o governo Bolsonaro é bom ou mal, essencialmente ruim ou essencialmente bom, de fazer um trabalho legítimo de combate à corrupção a despeito de um presidente que possa ter querido fazer uma ingerência na Polícia Federal. Eu acho que o Sérgio Moro pecou mais uma vez nesse sentido pela ingenuidade. Porque se ele queria ser realmente maquiavélico, ele não deveria ter falado essa frase. Olha, no momento em que você acatar minhas ordens, aí eu aceito fazer parte de um governo ambíguo. Já que ele revelou conversas ocultas, ele deveria saber que essa frase oculta dele também seria revelada e o colocaria também sob suspeita. Então, mas revela também, através desse condicionamento, reafirma o desejo dele, desde que entrou no governo, de assumir um posto no STF. Essa também é uma leitura que eu acho bem possível diante desse quadro que você está colocando. Agora, Zé, de qualquer maneira, pelo sim, pelo não, e como se diz no jargão, no frigir dos ovos, Zé, é um material aí riquíssimo para os opositores do governo, para a oposição, tanto na fala do Moro, né, tanto quanto na fala do Bolsonaro. Que pode explorar. Resta saber se essa oposição, que anda meio desarticulada aí, vai conseguir se unificar em torno de uma causa e demonstrar isso para a opinião pública também, né? Porque dos dois jeitos, tanto na fala de Moro, você tem argumentos para os opositores, quanto no posicionamento de Bolsonaro, você também tem argumentos para os adversários políticos. Edgar, eu conversava sobre isso com dois líderes do Congresso Nacional, e a ideia de política é muito interessante, né? Porque imediatamente se traça caminhos e se traça ali vias, né, de comunicação. E a ideia era a seguinte, esse afastamento do Moro, do Bolsonaro, ameaça a política como um todo. Há uma disputa por uma tal Avenida Central, que seria ali mais ou menos basicamente dos tucanos, né? Nem PT e nem Sérgio Moro, e existe uma ideia do PT, e que é a mesma ideia do Bolsonaro, de continuar com sua fatia de eleitorado e disputar o segundo turno com o Bolsonaro, de novo. Esta é a ideia do grupo do Bolsonaro e a ideia do grupo do PT. Sim. Esse aparecimento do Sérgio Moro é a grande novidade na política. E por isso, segundo me disse um líder, que não será criada a CPI para investigar essa interferência no Congresso Nacional. Porque desta CPI, Sérgio Moro poderia sair como um nome imbatível, forte, para o segundo turno. E isso tiraria da possibilidade do segundo turno em 2022, de uma só tacada, o PT e o PSDB, essa tal linha central. E o embate seria entre Moro e Bolsonaro. Veja como a política analisa tudo com antecedência e traça caminhos possíveis, né? Daí é essa perplexidade na política e esse não saber direito para que lado vai imediatamente. E é real, existe a possibilidade real. Mas aí me disse um líder do Podemos de que, sinceramente, ele acha, o Podemos é o partido preferido do Sérgio Moro e o provável, né? Acha que o Sérgio Moro está meio traumatizado e que ele não gostou da convivência na política. Ele, mais do que ministro, ele frequentou o Congresso na votação daquele projeto anticrime organizado, anticorrupção, e viu ali a política por dentro, viu como as coisas funcionam e ficou meio traumatizado. Então, estamos ainda politicamente nos arranjos, né, das coisas e para ver para que lado vai a política. Ele deve estar andando para lá e para cá na sua casa aí, meio ao isolamento social, Zé, coçando a cabeça e se perguntando por que eu fui me meter nessa, hein? Obrigado, Zé. É aquela figura que eu disse aqui outro dia, daquele jogo de televisão antigo, do cara preso numa cabine, né? Você quer trocar uma carreira, 22 anos de carreira, com estabilidade, aposentadoria integral, por participar de um governo instável? Sim, aí foi, né? Valeu, Zé, obrigado, um abração para você. Né, Edgar? O cara é um excepcional juiz, mas como político ainda tem muito que aprender, está muito inábil. Não que o presidente Bolsonaro seja exatamente um grande mestre na arte da habilidade política. Sim. Valeu, Zé. Zé Maria com a gente aqui, trazendo as informações diretamente de Brasília. Vamos girar o assunto. Olha, vou voltar até aqui para o meu